Glória a Deus. Quantos estão empolgados com Deus, empolgados com a verdade? Irmãos, que alegria poder estar com vocês nessa oportunidade. Nós estamos aqui ensinando na escola bíblica. Tem sido um tempo maravilhoso, alunos sedentos por Deus, pela verdade. E ontem nós iniciamos a conferência Avivamento e Milagres. E eu quero primeiramente agradecer ao pastor Diego, Ana, por nos receber aqui nessa igreja maravilhosa. E parabenizá-los pelo grande trabalho que vocês têm feito nessa região. Não somente para essa cidade, mas essa obra tem sido uma ponte de apoio para muitos que Deus tem levantado para vir para essa nação, como uma ponte mesmo de consolo e refrigério. Eu sei que vocês desbravaram em muitas partes, mas eu sei que vai vir alguns que não vão precisar vencer gigantes, porque vocês já venceram. A Bíblia, quando fala sobre os valentes de Davi, eles não precisaram vencer gigantes, porque Davi já havia vencido gigantes. Então eles entraram em uma recompensa que já tinha sido trilhada. Então muitos entrarão dentro desse caminho que já foi aberto, E eu creio que vocês estarão com mais força dentro do espírito da fé, do dom da fé, e confiantes que aquele que chamou é fiel para cumprir. Amém? Então, muito obrigado por nos receber, a mim e a minha família. Nós estamos felizes por toda essa equipe maravilhosa. E você está empolgado por fazer parte da família Verbo da Vida? Amém? É uma alegria poder ser uma extensão dessa palavra. E nós temos servido ao Senhor também na coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida. E tem sido uma grande bênção poder estar no plano de Deus. Nada é tão satisfatório quanto estar no plano de Deus. No plano de Deus existe provisão, existe graça e existe alegria para desenvolver o que Deus está nos chamando. Amém? Quando eu encontro alguém muito satisfeito, muito murmurador ou muito cara feia, como nós falamos lá no Brasil, isso para mim é um sinal de que talvez você está vivendo o plano errado. Porque quando você está vivendo o plano de Deus, vai ter uma paz que excede todo o entendimento, que vai estar em tudo aquilo que você fizer. Amém? E nós começamos ontem, falando sobre as características daqueles que possuem uma nova unção. E paramos que uma das características daqueles que possuem uma nova unção é que eles permanecem no fluir de alegria. Amém? A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lá em Romanos 14, 17, a Bíblia também diz que em Atos 13, 52, que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A Bíblia também diz em Salmos 45, 7, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros, ungiu-te com óleo de alegria. Amém? Em Hebreus 1:9 diz, amas a justiça e odeias a iniquidade, repetindo exatamente o que o salmista falou. Por isso o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros e ungiu-te com óleo de alegria. E a Bíblia diz que nós temos a unção do Santo, e a unção que dele recebemos, ela permanece em nós. Então diz comigo, na unção do Espírito Santo, há uma demonstração de alegria. Amém? Então, se a unção está em você, esse óleo de alegria também está em você. Pode ser que ele não está no nível que deveria estar, mas o óleo de alegria está aí, porque o ungido está em você e a unção está em você. Amém? Paulo também fala, quando ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração, diz comigo, em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você sabe que a gente pode entrar em um tipo de caminhada onde nossa fé pode tentar se apoiar no homem, se apoiar na sabedoria humana. E quantos sabem que pessoas mudam? Quem pode gostar de você hoje, amanhã pode mudar de ideia. Infelizmente não deveria ser assim, mas às vezes isso acontece. Mas quando você tem uma fé baseada no poder de Deus, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e Deus será o mesmo amanhã. Paulo estava dizendo, é um tipo de fé que não tem prazo de validade.
É um tipo de fé em que você se mantém animado hoje, e se amanhã parecer que nada mudou, você continua animado do mesmo jeito, e se no outro dia parecer que nada mudou, você continua animado da mesma forma. Por quê? Porque é uma fé que está apoiada em algo que é imutável. Amém? E diz que essa fé apoiada no poder de Deus, ela é seguida por uma demonstração do Espírito Santo. Uma demonstração do Espírito e de poder. Quantos estão animados para viver um tempo de demonstração do Espírito e de poder? Nós não vamos viver uma vida onde é tristeza que vai estar demonstrado, onde é frustração que vai estar sendo demonstrado, mas entraremos em um fluir, onde o Espírito de poder entrará em demonstração. E sabe, irmãos, o Espírito de poder e essa demonstração de uma fé apoiada no poder de Deus, não só é em um culto especial, não só é quando tem um pregador especial, não, é uma demonstração diária. É um tipo de demonstração que se manifesta quando nenhuma voz humana está lá e você diz, sabe, hoje eu me alegro. É aquele dia que só está você, né, em casa, as panelas, ou você e o carro, ou você e as crianças gritando para todo lado, e você diz, sabe de uma coisa, eu vou decidir me alegrar. O sentimento não está concordando, o que externamente está acontecendo não está concordando com Deus, nem com o seu plano. Aí você lembra, eu vivo de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu reconheço o suprimento da parte do Espírito de Jesus Cristo que está disponível para mim nessa oportunidade. Vamos voltar comigo lá, a gente abriu ontem lá no livro de Filipenses, no capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Ele diz assim... Ele diz, todavia o que importa, uma vez que Cristo... de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me alegro, e sempre me alegrarei. Diz comigo, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Algumas versões dizem, isso será transformado na minha libertação ou na minha salvação. O que é que Paulo estava dizendo aqui? Ele disse, as coisas podem estar difíceis e algumas situações podem não estar como eu achei que deveriam estar, mas eu sei de uma coisa, eu sei como isso vai terminar. Eu não sei se você já assistiu um filme com alguém que já sabe o final do filme, né? E a pessoa, você está lá e parece que o principal do filme vai morrer, e quem está assistindo com você já assistiu e você não acredita que essa pessoa vai morrer, né? O principal. E quem assiste fala, vai não, alguém vai aparecer agora, né? E vai trazer uma intervenção e estraga todo o final, né? Você estava naquela expectativa do que ia acontecer. O que Paulo estava dizendo aqui é, eu sei como esse filme termina. Eu sei que isso vai se transformar na minha libertação. Então eu não fico preocupado, eu não fico desanimado, porque eu vi Deus entrar em cena antes e eu vou ver Deus entrar em cena agora. Amém? Quantos estão com expectativa para ver a intervenção de Deus? E ele diz, segundo a minha ardente expectativa de que em nada serei envergonhado. Amém? A minha ardente expectativa de que uma intervenção de Deus vai entrar em cena. E o interessante, no versículo 19, algumas versões vêm dizendo, segundo as orações de vocês e o suprimento da parte do Espírito de Jesus Cristo. O que ele estava dizendo era que existe um suprimento, existe um saldo que se levanta em um momento de necessidade. Um tipo de suprimento que é gerado pelas orações dos santos, um tipo de suprimento que vai te atender. Eu creio que há um suprimento da parte do Espírito de Jesus Cristo que vai se mover sobre a tua vida, e talvez situações se levantem e você vai ter uma atitude diferente de atitudes passadas, e você vai dizer, rapaz, em tempos passados eu ficaria muito perturbado em meio a essa circunstância, mas há uma paz, há uma coisa diferente. Sabe o que é isso? É um suprimento da parte do Espírito de Jesus Cristo, é aquele bom saldo e depósito que é colocado em você, e quando uma adversidade se levanta, você não vai entrar dentro da perturbação ou colapso, mas você vai receber uma intervenção de Deus e uma assistência que você nem sabia que possuía. É interessante porque às vezes tempos difíceis, eles têm a capacidade de extrair de nós uma força que você nem sabia que possuía.
né? Eu lembro de uma história de um homem que ele passava na frente de uma casa e tinha um cachorro dentro daquela casa, né? O portão dava para ver a rua. Não sei se você já teve essa experiência, né? Você passa na frente da casa, ela vem aquele cachorro grande, desesperado, e bate no portão e você tem aquele susto, né? Passando na frente da casa. Mas ele tinha uma rotina de passar na frente daquela rua, então ele já estava meio que acostumado com o cachorro, né? Então, quando o cachorro batia no portão, ele não se assustava mais. Mas um dia, o dono da casa saiu e deixou o portão destravado. Então, quando o cachorro, né, naquele belo dia, o homem foi passar de novo e o cachorro veio com tudo. E quando bateu no portão, o portão abriu. Então ele disse, é a minha vez agora, né? E ele saiu correndo atrás daquele homem e o homem saiu correndo desesperado e ele entrou numa rua sem saída. Tinha um muro fechando a rua e num pulo só ele atravessou aquele muro, né? Mas no outro dia ele tentou pular aquele muro e não conseguiu por 3 vezes. Mas a pressão daquele cachorro fez ele fazer algo que normalmente ele não conseguiria fazer. Então eu te digo uma coisa, nenhuma pressão, por grande que seja, por difícil que seja, vai te tirar do fluir divino. Pelo contrário, você vai descobrir uma força e uma estrutura que você nem sabia que estava aí. Aleluia, você diz, eu consigo me alegrar quando tudo diz que eu não poderia me alegrar. Eu consigo andar em paz quando tudo dizia que eu não poderia andar em paz. Eu me levanto consciente de que eu sou a justiça de Deus e de que eu estou nesse fluir de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então, sabe, Paulo estava falando sobre a nossa fé está apoiada nesse poder imutável. Em uma ocasião em que Jesus apareceu ao irmão Reagan, ele falou com ele que existe poder suficiente em qualquer quarto de UTI para levantar qualquer pessoa da situação que ele se encontre. Ele disse, há poder suficiente em qualquer ambiente difícil para mudar aquela situação. Mas pessoas precisam fazer 2 coisas. Primeiro, reconhecer que aquele poder está presente. E segundo, dar ação a esse poder. Amém? É interessante porque ele não disse, você tem que sentir que está presente. Ele disse, você precisa reconhecer que está presente. E segundo, você tem que dar ação a esse poder. Amém? E você sabe, quando nós, com a nossa boca, levantamos a nossa voz e começamos a responder ao que Deus tem disponível para uma oportunidade. É como se você se colocasse naquele ambiente e fórmula onde você reconhece que aquele poder está presente, mas você também dá ação àquele poder. E eu creio, irmãos, que essa é uma manhã que nós vamos reconhecer que está presente e também vamos dar ação a esse poder. E esse poder não somente vai afetar coisas aqui, mas ele vai afetar coisas fora desse ambiente. Ele vai afetar familiares, ele vai afetar necessidades, ele vai afetar estruturas por dentro e vai fazer com que coisas internas sejam afetadas. E o externo vai demonstrar o que internamente foi afetado. Amém? Eu vim de uma família e de uma realidade onde não era muito comum a gente se alegrar, né? Na verdade, eu vi as fotos, né? E se você principalmente é do Nordeste do Brasil, você vai lembrar daquelas fotos que eram pintadas e que geralmente era o parente de alguém que ficava, né? O avô, a avó, e geralmente eles estavam assim na foto. Nunca havia demonstração de alegria. E nós íamos tirar foto, vamos tirar uma foto em família, todo mundo. A gente não era comum demonstrar alegria. E na minha casa era assim, se a gente começava a rir muito, minha mãe falava, vocês estão rindo muito, alguma coisa de ruim vai acontecer. A gente não estava muito acostumado a estar em alegria, né? Porque estávamos sempre habituados ao tiro vir de algum lado, né? Se eu estava bem na saúde, não estava bem financeiramente, se não estava bem financeiramente, estava ruim na saúde, se todo mundo estava bem, acontecia uma briga e destruía tudo. Então o diabo sempre estava em manifestação constante. Mas quando ele entrou, o diabo tirou o pé do meu pescoço e eu coloquei o meu pé no pescoço dele. Quando a consciência da palavra da fé veio, e eu lembro que quando eu fui apresentado, né, a palavra da fé foi através de um CD do pastor Bud, eu adolescente de 13 para 14 anos de idade, e eu recebi aquele CD do pastor, né? Não olhe para mim como se você não soubesse o que é um CD, você não é tão...
Você não é tão novinho assim, né? Então eu estava lá e ouvindo aquele CD e ouvi tantas vezes o mesmo CD, que enganchou, né, numa faixa, arranhou numa faixa, e o pastor Bud ficava, irmão, 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 e depois passava para outra faixa. E um dia eu estava lá ouvindo aquela mensagem, e eu não sabia sobre manifestações do Espírito, ou sobre ver no mundo espiritual, mas eu vi quando uma nuvem saiu daquele aparelho de som, e caiu sobre mim, e hoje eu entendo que aquilo era o Espírito da fé, era algo que estava saindo, era uma conexão que eu estava tendo com aquela mensagem, com a palavra da fé, e aquilo provocou uma revolução. Eu tinha o meu bisavô na época, ele estava comigo, ele tinha uma dor terrível nas costas, e quando aquela nuvem caiu sobre mim, ele deu um pulo assim do meu lado e fez... A dor foi embora. Eu não entendi muito o que esse homem falou não, mas a dor desapareceu. Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós temos um contato com a verdade, essa verdade te liberta, essa verdade te coloca em movimento, e aquele tipo de mensagem começou a entrar em um processo de demonstração na minha vida, e a fé começou a provocar uma grande mudança, e nós começamos a sair daquele fluir de desânimo e começamos a entrar no fluir de alegria. A palavra da fé, ela começou a afetar a minha vida em específico, e sabe, é isso que o galardão da fé faz. Ela afeta você, mas ela acaba afetando toda a família. Amém? Foi isso que a fé fez por Davi. Davi disse, o que é que eu ganho para matar o grandão? E o rei falou, quem matar Golias vai casar com a filha do rei. Ou seja, não somente ele vai começar a ter sangue real, mas toda a sua descendência vai ter sangue real. E quem também matar Golias, a sua família não vai mais servir no exército, nem vai mais pagar imposto. Porque o galardão da fé não somente abençoa você, mas abençoa também quem está ao seu redor. Então eu declaro que há um fluir de Deus, que não somente vai alcançar você, mas vai alcançar aqueles que estão ao seu redor. Amém? E eu comecei a ver esse fluir da fé seguido a um fluir de alegria. E como nós falamos ontem sobre Marcos 11, 24, quando você orar sobre algo, creia que você já recebeu. Ou seja, se comporte como alguém que já tem a vitória, não como alguém que está lutando para a vitória, mas como a Bíblia fala em 2 Coríntios, que graças a Deus, que em Cristo nos faz triunfar. Então nós não estamos lutando para a vitória, nós já estamos em uma plataforma de vitória, e quando nós reconhecemos isso, vamos desfrutar de todo o bem do Senhor. E Deus, eu te digo, a gente não vai chegar no céu e ter um choque cultural, mas nós vamos começar reinando aqui e vamos continuar reinando lá. Amém? E quando você entra no fluir de alegria, quando você entra nessa fonte, nessa força espiritual, e você reconhece que a alegria do Senhor é a sua força, a gente vai ser rápido para se alegrar no culto, a gente vai ser rápido para se alegrar dentro de uma circunstância. Irmãos, a gente não é como aquele carro velho. Já viu aquele carro velho que para pegar tem que ser 5 pessoas empurrando? A pessoa está lá tentando, tem que ser uma ladeira, tem que ser descendo, né? E vem 5 pessoas, empurram, e a pessoa no caminho consegue dar a partida no carro. Não, a gente vai ser rápido em responder a Deus, em responder a um ambiente sobrenatural, porque quando circunstâncias estiverem ao nosso redor, a gente vai saber puxar do bom depósito que está dentro de nós. Amém, aleluia. É uma alegria genuína, não é uma alegria que você vai precisar talvez ver um filme de comédia para rir. É bom também a gente rir, tá em momentos assim, mas às vezes vai ter momentos que pela fé você vai ter que puxar das fontes da alegria. A dor vai estar lá, a circunstância vai estar lá, os falatórios inúteis vão estar lá, e você vai dizer, eu estou em Cristo, eu estou na alegria, eu estou na força sobrenatural. Diz comigo, força sobrenatural. E como nós falamos ontem, Paulo disse, eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação que eu me encontre. E eu, quando comecei essa trajetória da fé, e conheci a palavra da fé, e fui congregar na igreja lá em Caruaru, e conheci, havia um projeto missionário muito forte dentro da igreja, e eu me envolvi dentro daquele projeto missionário, né? Eu conheci Simon e Adriana dentro desse processo lá missionário. E me lembro quando Deus, né, depois que eu tive a minha primeira experiência de ir para outra nação, na verdade Deus começou a compartilhar comigo, porque a entrada na palavra da fé fez com que os meus sonhos começassem, o plano de Deus começasse a se tornar vivo para mim.
Amém? A Bíblia diz que os nossos dias já foram escritos por Deus. Amém? Você não vai escrever algo já foi escrito a seu respeito. E eu te digo, os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal, para que você possa ter o fim que você deseja. Talvez você está querendo escrever sua própria história, mas é melhor já entrar na história que Deus já escreveu. Porque na história que Deus já escreveu tem toda a provisão sobrenatural, tem toda a graça sobrenatural. Você não tenta colocar o seu braço onde o braço de Deus já está operando. Amém? Como Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem e coloca na carne o seu braço. Diz que ele será como a tamagueira no deserto. Aquela palavra tamagueira significa nu, desprovido de qualquer provisão sobrenatural. Então, quantos sabem que você não tem que entrar nessa categoria daquele que vai ser sem provisão sobrenatural? Né? Sem o sobrenatural operando. Nós somos seres sobrenaturais e teremos o sobrenatural operando em cada área da vida. Irmãos, e ser sobrenatural não é ser alguém místico, estranho, andando levitando dentro de casa. Mas sabe o que é ser sobrenatural? É quando você experimenta de provisão. Em janeiro, fevereiro, março, abril. É quando os seus filhos vão para a escola e não são atingidos por nenhum louco ou maluco que está operando aí fora. É você sair bem e você voltar bem. É você estar em casa no final da noite e dizer, que paz é essa? Aleluia, nossa, eu tenho o que comer essa noite. Tem gente que não tem nem o que comer. Eu fui provido por Deus. Tudo que estou vivendo hoje é porque a mão do Senhor me conduziu. Amém. Aleluia. Somos sobrenaturais. E Deus colocou o plano dele começou a se tornar vivo para mim. Eu me recordo que esse desejo de nações e de viajar pelo mundo começou a brotar, só que eu não tinha dinheiro nem para andar de ônibus dentro da cidade. Eu estava como aquele cego Bartimeu, não tinha um parente rico, não tinha ninguém que conhecia Jesus, mas eu tinha uma boca. E enquanto você tiver uma boca, irmãos, e mover os seus lábios, os montes também serão removidos. E eu peguei e fiz como Deus fez com Abraão, né? Que era Abraão e colocou o nome dele Abraão. Deus estava colocando na boca dele uma forma de acelerar o plano. E sabe, eu tenho essa percepção. Deus está acelerando coisas. Né? Coisas que não aconteceram em 10, em 15. Há um processo de aceleração. E não é uma intensidade sem planejamento, não é uma intensidade desenfreada. É algo gerado em Deus. Amém? E eu me recordo que coloquei a foto de um avião na porta do meu quarto. E eu dizia, eu posso me ver dentro da aeronave. Um dia eu vou estar dentro de um bicho desse. Um dia eu vou viajar o mundo todo em um avião. Né, dentro do avião. E aquilo parecia uma loucura. E um dia eu peguei uma mala velha e disse, eu vou para onde hoje? Eu vou para a África. E peguei uma mala, coloquei minhas roupas dentro da mala. E fiquei 15 dias vivendo da roupa que estava naquela mala. E minha mãe disse, agora endoidou, agora pode internar porque está grave o negócio. Mas o que alguém pensa de você, isso não muda a sua vida em nada. Amém? Eu estava convicto, estava continuando. Não aconteceu no dia seguinte, não aconteceu no mês seguinte. Alguns se frustram com relação à fé e saem rápido da alegria, porque eles acham que a fé em Deus é como pipoca no micro-ondas. Né? Coloca lá, pim, 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 está tudo certo. Não, vai exigir perseverança. A gente às vezes a gente não pode começar o plano de Deus, né, naquele fantasioso mundo de Bob. Já assistiu esse filme, esse desenho? Né, aquela coisa fantasiosa. Você tem que entender, os desafios vão estar lá, a oposição vai estar lá, mas eu tenho a fé que é a vitória que vence o mundo. E sabe, um dos melhores atos de fé é quando você permanece, quando nada está acontecendo. É quando você permanece, quando você está construindo uma arca em terra seca. Quando você fala e todo mundo diz, você está doido, não tem jeito. Você não vai ter o dinheiro suficiente, você não vai ter a capacidade suficiente, você não vai ter a influência suficiente. Mas você diz, eu tenho um mandato de Deus. Aleluia, o que eu recebi da boca de Deus é o que importa para seguir em frente. Aleluia, tende fé em Deus. Que se você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Então eu estava debaixo dessa convicção. E não aconteceu no dia seguinte, não aconteceu no ano seguinte, mas houve um dia em que o supervisor das igrejas Verbo da Vida, daquele estado, naquela época, ele estava em outra cidade, morando em outro lugar, e ele estava fazendo a barba no apartamento dele, né, no banheiro lá, e ele disse que teve uma visão com o meu rosto.
Ele até brincava e dizia, quando a sua cabeça grande assim apareceu na minha frente, eu tive um susto. E ele disse, e o Senhor falou comigo, eu quero que você invista nesse jovem para que ele vá para o campo missionário. Irmãos, Deus ainda fala com pessoas de formas sobrenaturais. Deus ainda diz o endereço, Deus ainda diz a forma. Amém? Você não precisa ser um entrão em coisas e querer colocar o seu braço em próprias estruturas. Mas quando Deus te coloca em coisas, Ele comunica às pessoas certas, abre os caminhos certos. Pessoas são muito rápidas às vezes em expor as suas necessidades, porque eles não estão se conectando, eles querem construir suas próprias cisternas rasas que não retêm água. Mas é hora de você se conectar à fonte, aquela fonte que jorra, aquele lugar que vai te fazer desfrutar do trigo mais fino e do mel que escorre da rocha. Alguns construíram seus próprios planos e formas, e isso te levou para um lugar de frustração e desgaste. Mas quando você se conecta ao plano de Deus, você se conecta a uma fonte inesgotável. É um lugar de alegria e paz. É um lugar em que você descansa e recebe toda a instrução divina. Aleluia! Então eu declaro que o que vai prevalecer em sua vida não é o plano do homem, não é o plano maligno, mas é o plano de Deus. E nesse plano haverá toda paz e descanso sobrenatural. Amém? Eu lembro que eu falava, dizia, eu posso ver a aeromoça me servindo, e minha mãe às vezes servindo o almoço, eu dizia, eu posso ver a aeromoça me servindo. E minha mãe era assim, ela primeiro batia e depois entendia o que estava acontecendo. Então eu disse, eu posso ver a aeromoça me servindo. Ela fez, tu está me chamando de quê? Então já era, não tinha para explicar. Mãos rolaram, imposição de mãos rolaram. E depois eu fui explicar o que estava acontecendo, mas enfim. Mas irmãos, quando eu estava na minha primeira viagem, dentro daquela aeronave. E eu lembro que a nossa primeira viagem, a minha primeira viagem ainda, né, como um jovem, como um adolescente, e Deus acho que compensou todos os anos, porque eu fui para o Timor-Leste. Do Brasil para o Timor-Leste, para a Indonésia, depois para o Timor-Leste. E eu fui numa companhia aérea chamada Emirates, que é uma das maiores companhias aéreas do mundo. E quando aquela aeromoça veio me servir empanado de cordeiro dentro da aeronave, eu me lembrei exatamente do que as minhas palavras disseram. Eu não só estava vendo o que Deus fez na vida de alguém através de um livro, eu estava vendo o fluir da fé operando em minha própria vida. Então eu declaro, as portas estão abertas para que você entre na estação do cumprimento do que Deus falou com você. Em outubro do ano passado, o Senhor compartilhou comigo e Ele disse, essa é uma fase no corpo de Cristo, onde pessoas estão saindo da estação da promessa para a estação do cumprimento da promessa. Aleluia, onde você vai sair do que foi dito em palavras para a manifestação. Então alguns aqui só precisam se comportar como se já fosse. Oh, aleluia. Já ter aquele entendimento. Eu creio que já recebi. Diz comigo, eu creio que já recebi. Aleluia. E como em Salmo 126, diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Quantos estão prontos para sair daqui hoje como os que sonham? Quando você está como que sonha, seu rosto muda. Amém? A sua expectativa muda. Você entra naquele lugar de fervor sobrenatural. E você sabe, algo muito bom está para acontecer. Amém? E após essa fase, eu me lembro que nós começamos um projeto de levar jovens para também ter uma experiência missionária. E o Senhor nos disse, da mesma forma que vocês foram ajudados, ajudem outros. E a gente montamos um grupo para ir, para ter uma experiência missionária. E a primeira viagem foi para o Chile, e eu lembro que faltava 2 dias para a gente confirmar a passagem. A maioria desses jovens, os pais não eram crentes, ou os pais disseram, nós não vamos dar nada para essas viagens. A gente não vê muito futuro nisso. Mas Deus me disse, eu vou ser o patrocinador disso. Então, quando Deus é o patrocinador, é bom. É um patrocinador seguro.
E eu estava no Mato Grosso do Sul, em uma conferência do Espírito Santo. Faltava 2 dias para a gente confirmar as passagens. E eu falei com alguns deles, e eles disseram, nós não, os jovens, né, que iam para a viagem, a gente não tem nada, a gente tem fé. Eu disse, então você já tem tudo o que precisa. E me recordo que aquela pressão veio sobre mim, né? E toda aquela mensagem, né, satânica, dizendo que nós íamos passar vergonha, que não ia funcionar, e que a gente só levantou uma coisa que não ia dar em nada. E eu falei, Senhor, eu não vou desistir, nem que eu tenha que vender um rim, mas esses meninos vão viajar, a gente vai conseguir, a gente raspa a conta, mas todo mundo vai. E eu comecei a ver um vídeo do irmão Reagan lá no meu tablet, e aí ele estava já com mais de 80 anos de idade, e ele dizendo, eu estou empolgado com a palavra de Deus, eu nunca vi a palavra de Deus falhar comigo, e aquele velhinho começando a dançar no púlpito, e rindo no Espírito Santo, e aquilo pegou em mim, porque essas coisas às vezes pegam, às vezes você está difícil de pegar, e Deus vai te conectar a uma atmosfera de alguém que pega rápido, e aquilo pegou em mim, e eu comecei a rir, né, no Espírito Santo, e Miriam estava no carro também, e aquilo também pegou ela, e ela começou a rir, porque nós estávamos conhecendo o centro daquela cidade. Na ocasião, o pastor da igreja tinha nos deixado no carro e tinha saído para resolver alguma coisa, que foi o momento que eu comecei a ver esse vídeo, e aquela atmosfera de alegria me pegou, e veio sobre Miriam, e o pastor da igreja chegou e disse, o que é isso? E aquilo pegou ele também, ficamos 3 bêbados dentro do carro. Irmãos, e quando você está embriagado com o Espírito Santo, nenhuma perturbação consegue sobreviver diante de você estar cheio do Espírito Santo. Amém? E eu declaro que você vai sair tão cheio do Espírito Santo hoje, que vai ter uma placa na sua testa, não há vagas. Não há vagas para pensar pequeno, não há vagas para voltar atrás, não há vagas para desistir. Aleluia! Oh, glória! Alegria no Espírito Santo. E eu saí com aquela nota e convicção, resolvido. Eu não sei se você já viu alguém bêbado de álcool, né? A pessoa não se importa muito com o que outros estão pensando, né? Ele não fica muito preocupado com o que tem que pagar no outro dia. Se a pessoa se transforma, né? E a Bíblia diz que não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não sei, mas na minha rua, acho que todo mundo teve na infância algum bêbado, ou na família, ou na rua, né? E na minha rua tinha aquele bêbado de plantão, o cara chegava desanimado no bar, mas quando tomava uma se transformava, né? E ele dizia, eu tenho sei quantas fazendas aqui, tem um helicóptero aí vindo me buscar. Ele se desconectava da tragédia de vida que vivia e se ligava a um outro reino, a um outro lugar completamente diferente, né? E a esposa dele chegava lá, começava a xingar, vai para casa, preguiçoso. E ele fazia, essa mulher... Né, se desconectava de tudo aquilo que estava acontecendo. E sabe, se embriagar com álcool, fazer aquele homem momentaneamente se desligar de toda a tragédia que ele vivia e se ligar a outro lugar. Imagine o que se embriagar com o Espírito Santo vai fazer. Se embriagar com o Espírito Santo vai te fazer se desconectar da terra e se conectar ao céu. Amém, aleluia, é uma coisa contínua. Quando você está no fluir da alegria, aquilo vai crescer ao ponto que a pressão não vai conseguir sobreviver àquele ambiente onde você está cheio do Espírito Santo. Então eu saí com aquela nota, resolvido. E 2 da tarde daquele dia nós não tínhamos nada comprado. Às 22 horas daquele mesmo dia tínhamos todas as passagens compradas. Pessoas foram comunicadas de forma sobrenatural, né? Um teve visão com um jovem, outro anjo apareceu. Irmãos, Deus tem seus caminhos e tem suas formas de suprir o seu plano e o seu povo. Amém, aleluia. Então eu te digo uma coisa, enquanto você estiver se alegrando aqui, coisas vão estar acontecendo no teu futuro. E coisas que parecem impossíveis se tornarão possíveis. Aleluia! E quando o Senhor mudou a sorte de Sião, éramos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Quando a alegria está manifesto, aquilo pode ser visto, demonstrado. Amém? Você possivelmente já foi em algum parque aqui com montanha-russa, você não está lá. Não, empolgação é demonstrado. Alguns mostram desespero, alguns mostram empolgação, mas alguma demonstração é lá.
Amém? E eu não falo sobre personalidade, eu estou falando às vezes sobre uma resposta que você precisa dar a Deus. Porque, não, é a minha personalidade, mas se você liga o fogo do seu fogão na sua casa e coloca a sua mão lá, você não vai dizer, é meu jeitinho. Eu sou assim. Não, quando você tem um contato com o fogo, você tem uma reação. Aleluia! Então, quando você tem um contato com a alegria, você tem uma reação ao que Deus está fazendo. Amém? Aleluia! E você começa a beber das fontes da alegria. Sabe, eu lembro de alguns campeonatos, né, que geralmente tem de futebol no Brasil. Eu lembro de alguns que às vezes era 10 mil reais, né? 10 mil reais para a pessoa participar, ou um ingresso para fazer parte daquilo. E quem estava assistindo o jogo ia sair de lá mais pobre, né? Investir para estar lá, né? Quem estava lá embaixo jogando ia sair de lá com mais dinheiro. Então existia uma diferença entre quem assiste e quem joga. E sabe, quando nós estamos em um ambiente onde a unção está se movendo, vai ter uma diferença entre quem assiste e quem joga. Vai ter uma diferença entre quem só é um espectador e quem diz, rapaz, já que eu vim hoje eu vou receber. Já que eu vim hoje, algo da parte de Deus vai ser liberado sobre mim. Eu vou sair daqui com um bom depósito da parte de Deus, que vai afetar o meu futuro, que vai afetar os meus filhos, que vai afetar o meu corpo, que vai afetar áreas impossíveis. Então eu me levanto, eu danço, eu celebro, porque Deus está fazendo algo no meu futuro. Aleluia! Aleluia! Algo está acontecendo. Amém? A unção de Deus está liberando uma atmosfera que não somente vai afetar coisas agora, ela vai afetar coisas no futuro. E coisas serão diferentes. Coisas serão diferentes no corpo. Coisas serão diferentes nas finanças. Coisas serão diferentes nas próximas fases. Aleluia. Diz comigo a próxima fase. Oh, a próxima fase. Sabe, eu morava num lugar lá no Nordeste do Brasil que não tinha praia próxima. Então a gente fazia aquela caravana, né? Passei o nome mais chique, mas era farofa mesmo. Eram os farofeiros. A gente fazia aquela caravana e íamos para a praia. Então reunia toda a rua, todo mundo entrava naquele ônibus. E meu amigo, era a minha chance do ano de ir na praia. Então quando eu chegava lá na praia, 5 horas da manhã, às vezes o sol nascendo, eu entrava na água 5 da manhã, só saía 5 da tarde. Rapaz, a gente demorava tanto na água que eu via no ônibus assim, voltando, sentindo a onda me levando, né? Protetor solar que nada, a gente levava tanto sol que saía com insolação, não conseguia nem fechar o braço de tão queimado que ficava. Mas eu pensava, eu vou vir aqui hoje, não sei quando é que eu vou voltar, então eu vou aproveitar tudo que eu possa aproveitar. Irmãos, nós estamos em uma oportunidade espiritual essa manhã, que ela não vai voltar semana que vem, ela está disponível hoje. Há uma abertura em Deus que está disponível hoje. E quando você entra nela, você diz, já que eu vim, eu vou receber tudo o que eu preciso receber. Então se é para me alegrar, eu me alegro. Se é para rir, eu vou rir. Se é para responder a Deus, eu vou responder a Deus. Mas eu vou receber o que eu preciso receber. E a unção de Deus vai ministrar ao meu destino. A unção de Deus vai ministrar as próximas fases. E eu entrarei em todo o bem do Senhor. Amém? E Deus vai ter uma instrução para cada nova fase. Um fluir de alegria vai te deixar familiarizado com o plano de Deus. Um fluir de alegria vai te tornar consciente de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Eu tenho uma percepção de uma intervenção de Deus em familiares de pessoas aqui. Parentes complicados. E a unção de Deus está
se levantando para ministrar a essas pessoas. Aleluia. Oh, fique pronto, porque serão mudanças radicais. Serão mudanças em Deus que vão estabelecer uma nova forma, um novo tempo. E o Senhor está dizendo, não se preocupe mais sobre isso. Lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E quando nós obedecemos ao plano de Deus, existe um respaldo divino que cuida dos nossos. Então, sabe, você não está em um plano próprio, você está no plano de Deus. E porque você está no plano de Deus, há uma liberação divina sobre aqueles que você ama. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu vi isso e às vezes, quando estamos para entrar em uma nova fase, e principalmente uma fase em que vai envolver você deixar a sua terra, a sua parentela, geralmente o diabo levanta uma questão familiar, que parece que a sua presença ali vai fazer toda a diferença, para te prender em uma mesma fase. E Deus diz, não, continue e eu vou cuidar do que você não consegue cuidar. Continue, a sua presença lá não vai mudar nada, mas a minha presença lá vai mudar tudo. Está fora do meu plano, vai trazer prejuízo, mas está dentro do meu plano, vai trazer uma garantia de que eu vou cuidar de você, vou cuidar dos seus e vou cuidar de tudo aquilo que envolve a sua demanda. Amém, aleluia, 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 oh glória a Deus. Aleluia, não morrerá, mas viverá e contará os feitos do Senhor. Eu sinto a unção de cura se levantando agora. Se levantando em pessoas que estão nesse ambiente, mas se levantando em parentes, sobre parentes específicos. Você sabe que no reino do Espírito não há distância. E nós damos uma palavra agora a toda doença imunda que tem tentado estar sobre familiares de pessoas aqui. Em nome de Jesus, não morrerá, mas viverá. E contará os feitos do Senhor. Aleluia, aleluia, agora eu estou vendo esse óleo curador entrando em operação, oh, em nome de Jesus, e você terá boas notícias, de repente a pessoa vai acordar e vai dizer, foi embora, aquele tormento foi embora, aquela dor foi embora, aleluia, e vai ficar melhor, vai ficar melhor, vai ficar melhor, vai ficar melhor, e a unção de Deus estará trazendo uma nova estação e fase. Amém? Aleluia. Aleluia. A unção de Deus ministrando a essas áreas complicadas. Amém? E o dom da fé se levantando para as próximas estações. Glória, glória, glória. Sabe? Uma época, a minha família, ela era talvez a maior oposição ao que Deus havia me confiado. E houve um dia que a minha mãe pegou minhas coisas, jogou no meio da sala e mandou eu ir morar na igreja. E estava me expulsando de casa, mas ela precisou ir dormir. E no outro dia ela acordou com o olho assim arregalado e ela disse, um homem de branco apareceu para mim ontem. Ele me falou para parar de perturbar você. Aleluia. E ela disse, o que é que eu faço para receber esse Jesus? Eu quero mudar de vida. E a mesa virou. Aleluia. E coisas entraram em um processo, em uma revolução sobrenatural. E sabe, eu tenho essa percepção de visitações sobrenaturais. De uma demonstração do Espírito e de poder sobre situações que por anos e anos e anos parece que não mudou. Mas há um ponto final. Ei, se você crê no que eu estou te falando, isso vai afetar a sua necessidade. E é melhor você receber, senão vai voltar para mim. Eu já tenho o que eu preciso. Então agarra o que Deus está falando com você. Há coisas impossíveis que estão entrando em uma atmosfera de mudança agora. Oh, aleluia. E coisas estão mudando no corpo, na vida, nos negócios.
e na família. Irmãos, pensa nisso. Pedro estava tendo uma visitação. Cornélio estava em outro endereço, em outra cidade, em outro lugar. Simultaneamente, um anjo estava aparecendo para Cornélio, enquanto Pedro estava tendo uma visitação sobre o mesmo assunto. Então, Pedro sobrenaturalmente foi comunicado sobre Cornélio. Cornélio sobrenaturalmente foi comunicado sobre Pedro, onde ele morava, qual o endereço e o que deveria ser feito. Deus ainda tem suas formas sobrenaturais de conduzir o seu plano. Então nunca se comporte como alguém que está sozinho ou abandonado. Nunca se comporte como se, porque a pessoa está a quilômetros de distância, que sua presença lá faria toda a diferença. Creia que há um poder que está dentro do plano de Deus. E que nesse poder existe toda a vida, toda a provisão e toda a solução necessária. Que há uma assistência divina que vai adiante de você. Aleluia, que quando você não está, aquele poder sobrenatural está. É isso que eu digo à minha filha quando deixo ela na escola. Eu falo, papai e mamãe não vai estar aqui, mas alguém maior do que eles fica. Amém? Você não está desamparada, você não está sozinha. Você está guardada ao entrar, você está guardada ao sair. Você está guardada do que é visível e do que é invisível. Está proibida de ter acidente, está proibida de cair. Está proibida de quebrar qualquer parte do seu corpo. Amém? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Então essa é uma manhã dessa grande intervenção.